para quem que é esse podcast, que perguntas ou respostas essas pessoas podem esperar ter aqui, e contar um pouquinho mais do que vocês estão planejando aí para essa primeira temporada do Café com Bass. Se a gente falar agora, as pessoas não vão querer nem escutar. Talvez escutar e falar, opa, deixa eu entender aqui quais são essas pessoas. A real é que a gente quer chamar quem realmente moldou esse mercado. A minha jornada começa como uma advogada em escritório de advocacia que prestava serviços para o sistema financeiro, para bancos, para financeiras. E há 20 anos atrás para as credenciadoras. Então, eu fui alocada dentro de uma delas, que é a rede, há 20 anos atrás. Eu tive a oportunidade de criar uma adquirência do zero, né, com o BS2, ainda com um bom sucesso. Foi aí que eu entrei realmente nesse mundo todo e falei, cara, o que é BAS? O que é esse negócio todo que o pessoal tá falando? Isso já era em 16, 17. Falei, cara, o pessoal já tá falando sobre isso. Eu tenho um banco digital ali surgindo, que era o próprio Nubank. Sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio 0, é o início de uma jornada aqui do Café com Bass. Você que é interessado na indústria do Banking as a Service, como novas tecnologias têm permitido a criação de novas empresas, fintechs, aumentando a competitividade no mercado, trazendo soluções diferentes. Esse vai ser o programa ideal para você. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Media, e vocês... Quem já me acompanha costuma me ver no podcast da Let's Open, falando de Open Finance. E aí, é óbvio, né? Para tratar de um assunto tão complexo como esse, que tem tantas nuances e detalhes, e é difícil, assim, né? Não tem uma faculdade que prepara ninguém para atuar nesse mercado. A gente está trazendo duas pessoas aqui especialistas, que eu gosto muito. Já tive a oportunidade de gravar o episódio com uma delas, quando a gente já foi para Las Vegas. Todo mundo já tem alguma história aqui, mas está sendo muito legal. A gente vai apresentar para vocês agora quem vão ser as pessoas que vão conduzir esse novo podcast. De um lado, a gente está conversando hoje com a Maresca. Enfim, acho que dispensa apresentações. Acho que muita gente da área financeira em algum momento já teve essa interação, trabalhando com ela, recebendo orientações, participando de palestras e tudo mais. E do outro, a gente tem o Vitor Dueck, que também assim, é muito ativo dentro da comunidade, vamos dizer assim, de Banking as a Service, que também o pessoal precisa se ajudar bastante no dia a dia. Então, eu estou super bem assessorado aqui. É um prazer ter vocês a bordo desse projeto e terem topado tocar esse podcast aqui com a gente da Let's Media, cara. Bem-vindo e, de novo, obrigado por topar o desafio. Valeu, Gabriel. Prazer. Obrigada, Gabriel. Valeu. Pra gente começar aqui, nesse episódio 0, a gente vai entender um pouquinho mais da história deles, o porquê do Banking as a Service, e, enfim, tem várias coisas pra gente discutir, mas eu queria começar, antes da gente até entrar um pouquinho na história de vocês, eu queria entender, assim, o que é Banking as a Service para quem está totalmente fora e também quem está dentro, né? Porque a gente passa esse desafio de conversar explicar para um parente, explicar, às vezes, para a pessoa que a gente se relaciona e falar assim, com o que você trabalha, né? O que é o Banking as a Service? Boa. Eu tento fazer isso muito, esse exercício com a minha mãe. Na hora que minha mãe entende o que eu faço, eu consigo expandir o que é o mercado de Banking as a Service. Basicamente, né, como o próprio nome diz, né, na tradução, é o banco como serviço. Né? Ou seja, o que você consegue fazer para democratizar o acesso a produtos que estão hoje dentro de um banco, para organizações financeiras ou não financeiras. Né? Em outras palavras também, como é que eu posso construir meu próprio arcabouço de uma empresa financeira, né, para dentro da minha organização. Então, que está sendo muito bem aplicado hoje em empresas como RPs, como outros bancos digitais, o nascimento de outros bancos digitais, e aí a conexão de diversos outros produtos financeiros de crédito, investimento, seguros, entre outros, para dentro do seu ecossistema. Né? Complementando, assim, eu gosto também de usar a palavra finanças embarcadas, né? E aí, embedded finance, quando a gente fala
de Banking as a Service, no sentido de ser uma plataforma com finanças embarcadas ali e que podem ser finanças, a gente diz todos os meios de pagamento, né? Você pode usar cartão, você pode usar Pix, você pode usar transferências, intracontas, você pode... isso tudo dentro de uma plataforma só, onde o cliente dessa plataforma, ele pode ser uma fintech que vai conseguir vender todos esses produtos de uma maneira muito mais fácil, imagina, e com muito menos custo do que se ele tivesse que desenvolver, porque muitas vezes ele nem teria a capacidade nem investimento para desenvolver cada uma dessas finanças embarcadas. Criar toda a regra de uma conta corrente de novo, como funciona. Né? Ou ter que desenvolver o sistema, ou integrar cada sistema desses, em cada emissor desses meios de pagamento. O que esses fintechs menores ou prestadores de serviços financeiros fazem é contratar uma plataforma onde já tenha na prateleira todos esses produtos bancários, financeiros, inclusive podendo escolher quais que o cliente final, o consumidor dele, realmente vai consumir, está demandando. Pode ser todos, como podem não. O meu cliente só, nesse momento, nesse contexto, ele só quer Pix, só tá... E aí você tem uma democratização efetiva do produto bancário e financeiro através de Banking as a Service. E eu acho muito legal porque é como se, assim, em determinado momento da história, a gente teve um ganho de tecnologia, de infraestrutura, num ciclo, e aí no próximo a gente vê um monte de empresa nascendo por conta desse ganho, né? E como a gente está com duas pessoas especialistas aqui também, eu quero entender um pouquinho da trajetória de vocês e quando é que o Banking as a Service apareceu aí na vida de vocês. Show de bola. Vamos lá, Maresca. Vamos Já lá, falando então que queriam trabalhar com isso? Como é que bom, essa pergunta é boa, até porque eu sou advogada, então, advogada há 20 anos aí, então, imagina se eu, como advogada, há 20 anos atrás, me formando, fiz a faculdade de Direito pensando em Banking as a Service. Acho que não, né? Mas é engraçado como a vida, né, profissional vai nos levando, né, para os lugares. Inicialmente, quando a gente ainda é recém-formado, jovem, acho que a gente mais é escolhido, né, do que efetivamente escolhe, até porque a gente precisa testar, aprender e ver o que gosta mais ou menos. Mas a minha jornada começa como uma advogada em escritório de advocacia que prestava serviços para o sistema financeiro, para bancos, para financeiras, e há 20 anos atrás para as credenciadoras. Então, eu fui alocada dentro de uma delas, que é a rede, há 20 anos atrás. E num momento que a gente tinha ainda uma indústria de pagamentos no Brasil muito física, muito POS físico e exclusividades, duas grandes credenciadoras, duas grandes bandeiras, e depois chegando outras, mas... E gostei, na verdade, eu gostei do assunto, que na faculdade, como você introduziu aqui, Gabriel, ainda mais de direito, isso não chegou nem perto, né? Mas eu comecei a entender que aquele produto, aquela indústria, ela tinha uma complexidade relevante, mas que, para mim, até porque eu estava dentro da credenciadora, começou a ser muito desafiador e eu entender que era algo que, mesmo há 20 anos atrás, era muito perceptível que cresceria e, de alguma maneira, evoluiria, porque a gente tinha o Brasil inteiro, assim, em termos de regiões, passando plástico na maquininha, e eu estava ali dentro da rede. Então, e toda a complexidade que envolve. Mas... E aí, tentando tornar a história curta, eu fui acompanhando como advogada consultora de fora, como consultora desses players do mercado de meios de pagamento, ao elaborar um contrato, ao negociar em nome deles, ao escrever um parecer regulatório e frise, se não tinha regulação de meios de pagamento. Naquela época, a regulação era a bandeira, né? Eram as bandeiras, são os arranjos, os instituidores de arranjo. O Banco Central ainda não era, né, o regulador direto. Nesse momento, a decisão de fazer ou não fazer determinada ação estava muito mais pautada
Na tese que você defendia ali, né? Então era mais arriscado ainda. Mais arriscado ainda, porque o que existia, né, no direito, quando você não tem uma regulamentação específica, né, de uma atividade, você tem que entender muito bem, aí mais ainda no detalhe de como ela funciona e aplicar, né, por analogia o que você já tem no arcabouço, tanto legislativo quanto regulatório, mas e ali sempre tinha uma questão muito importante que era... existem algumas atividades que são privativas de instituições financeiras. E, na época, mais ainda, a gente era muito mais concentrado, e ainda é, mas imagine só, né? Como era concentrado o nosso sistema financeiro em poucos players. E a gente tinha que fazer esse depara, né? Do que estava se criando em termos de tecnologia desde lá e o onde cabia e onde, na verdade, poderia ter riscos. Então, eu me apaixonei talvez por esse desafio e por começar a conhecer algo que eu sabia que era muito diferente, que era um nicho muito específico. Gostava muito do ambiente, eu acho que isso tem muito a ver, da rede, da Ana Lúcia Barros, que era a diretora de compliance. Então, era uma mulher diretora que eu acho que me inspirou muito, assim, a entender que era natural para mim continuar, porque existia um caminho. Eu acho que isso é uma coisa que até ficou muito inconsciente por um tempo, mas depois consciente de que aí a gente fala muito da diversidade, né, no mercado financeiro também. Mas ali ela era alguém que me falou, estuda tudo aqui, e vai que vai. Porque eu lembro que eu falei, não tem um livro sobre credenciadoras? Né? Ela, existe, querida. Estuda, escreve um dia. Não só estuda, aprende aqui, na verdade. Aprende aqui dentro. E que eu acho curioso, trabalho, né? quando você conta a sua história, é que nesse momento, acreditar que o mercado vai evoluir é um salto de fé muito maior do que hoje. Porque hoje, você vê mudanças saindo semana a semana. A gente acredita em muitas evoluções, mas a gente tem um histórico que nos dá uma confiança de, não, vamos apostar nisso aqui, né? Mas, por outro lado, eram muito interessantes os desafios ali de... você tem o PS, mas chega um pão de açúcar e fala, rasga o seu contrato de adesão padrão, que a gente tem que fazer um TEF, a gente tem que pôr um caixa aqui, e eu... cliente, pão de açúcar, tenho minhas especificidades, vamos sentar e negociar e escrever um contrato do zero. E aí, para mim, isso era muito... Porque é aí que você aprende com o time de negócios, com a experiência do cliente na ponta, o de produto entra, de tecnologia e o financeiro também. E aí, esse advogado, ele começa a ficar cada vez menos advogado e muito especialista no produto e no serviço ali daquela empresa. E aí fui acompanhando a tecnologia. Então, aí eu fiz a mesma coisa dentro também das empresas do Moip, e aí a gente já estava com o e-commerce. Então, a gente já estava com uma venda na internet relevante, você começa a ter os facilitadores de pagamento. De uma certa forma, é isso do conceito de entregar facilidade, né, para os seus clientes em termos de processamento de pagamento, que aqui é o conceito maior, né, de base. E era isso que Moip fazia. O Igor, fundador do Moip, você me sentou e me explicou como funcionava, né, processar pagamento na internet, que é diferente de uma máquina, né, de uma maquininha. E depois, Stone, tive muito aprendizado ali dentro também. Então, de novo, mesmo sendo um jurídico regulatório, você não consegue assessorar, escrever um contrato, ou defender, ou negociar em nome de uma empresa dando os pagamentos, você não conhece bem as nuances, né, do produto, de todo o mercado de 4 pontas e da evolução, né? E aí, por fim, aí de dentro, né, de vez, eu fui para a ZUP. E aí, a ZUP é uma das fintechs pioneiras mesmo em base, né? Uma plataforma muito diversificada, né? E que tem ali muitos produtos, onde eu fiquei 3 anos, e aí com crachá mesmo, né? E a gente foi mergulhando bastante e aprofundando. Você trocou o lado da mesa aí na negociação. Isso, e foi incrível, né? Aí os anos de cachorro, os 3 anos foram 7 ali, né? De muita movimentação e aprendizado, né? Legal. Foi um curto espaço de tempo, né? Toda essa evolução, ela teve um espaço muito curto, né? Se você for pensar, isso não faz nem 20 anos. Né? And counting, né? Exatamente. Eu fico pensando assim, no tamanho da barreira de entrada que era antes. Eu lembro, assim, claramente que era 2017, eu estava entrando no mercado financeiro, estava fazendo treino do Itaú.
E para mim, até aquele momento, banco de varejo era a minha visão de banco de varejo era o do consumidor final. É ir na agência e era isso, eu não conhecia nada. E aí, quando eu entrei lá, óbvio, né? Você tem vários treinamentos e tudo mais. E aí eu fui num evento da Starts, eu acho. E aí, nesse evento, tinha uma oferta de Banking as a Service. E aí eu também não entendi exatamente, mas eu fui ver. E eu saí, eu lembro que eu fiquei sozinho, assim, e no banco eu não tinha muito com quem falar, porque todo mundo tá voltado pro seu dia a dia, né? Mas eu fiquei, assim, em choque. Como é que você poderia abrir um banco? Eu falei, você pode abrir um banco e você paga X reais por conta. Você pode ter um banco do seu nicho, da sua tese e tudo mais. E falei, caramba, cara. Porque se o Banking as a Service não existe, abrir ou não uma instituição financeira começa a virar uma tarefa só para quem já tem uma, né? Ele vai abrir a segunda, né? É um negócio muito difícil. É isso mesmo. E como é que isso chegou para você, Vitor? Onde é que começou? Boa. Bom, eu estou no mercado há 10 anos, né? 10 anos e pouquinho já estou no mercado de meio de pagamentos eletrônicos. Foi como trainee também, entrei como trainee na rede em 2014. Foi um processo que começou ainda um pouco antes, foi em outubro de 2013, começou todo aquele processo. Eu estava trabalhando no mercado de tech, estava trabalhando no mercado de startups. Já tinha fundado a minha startup, já tinha falido a minha startup, né? Já gostava daquele meio todo e aquilo foi me fissurando e eu vi uma oportunidade muito grande de entrar nesse mercado todo. E eu me apliquei, não vou negar, me apliquei muito forte para entrar nesse processo todo. Passei pelo processo de trainee e aí eu conheci realmente a adquirência num treinamento extremamente específico que teve ali dentro, como trainee. Tive que passar por um treinamento pesado, né, antes de entrar realmente a campo. E quando eu fui, né, passou o processo de trainee, toda aquela parte que você vai rodando áreas, eu quero ir para uma área comercial. E eu fui para uma área comercial dentro da rede para conhecer na ponta como é que ela funcionava mesmo. Eu acho que não tem nada melhor do que você conhecer o mercado se você está realmente perto de clientes, se você tem interação com o mercado, você olha pelo todo, na visão não só a micro, mas a macro também como um todo. Né? Você quer saber como é que o cliente pensa, o que ele precisa. Né? Isso foi me fissurando, adorei isso, passei por subadquirente depois. Depois tive a oportunidade de criar uma adquirência do zero, né, com o BS2, ainda com um bom sucesso. Foi aí que eu entrei realmente nesse mundo todo e falei, cara, o que é BAS? O que é esse negócio todo que o pessoal está falando? Isso já era em 16, 17. Falei, cara, o pessoal já está falando sobre isso. Eu tenho um banco digital ali surgindo, que era o próprio Nubank, né? Ainda com aquele arcabouço, ainda que não funcionava tão bem, mas era legal a proposta de valor. E olhava as fintechs surgindo em meio de pagamento. Eu não estava entendendo muito bem aquele jogo. Acho que nesse período o Neon... O Neon era Neon antes? Ou sempre foi Neon? Ele começou como um cartão pré-pago na época. Não como o nome Neon, né? Mas ele já estava surgindo nome, ali. Aquele alemão, enfim. E esse movimento foi legal, porque foram essas mudanças que aconteceram que surgiam nos primeiros bancos digitais, né? Então, aquele cartão pré-pago que só era utilizado como um cartão pré-pago para colocar saldo, começou-se a usar para outras funções, né? Eu vi todo esse surgimento, toda essa mudança acontecendo na prática, conhecendo os players que foram surgindo, desbravando esse mercado. Eu falei, cara, essa galera é meio louca, né? Conheci o Otávio do Fitbank, conheci outros players, falei, cara, isso daqui é muito maluco mesmo, esse pessoal tá viajando. Mas eu comecei a ver que era realmente uma tendência acontecendo, a subadquirente, um cartão pré-pago, virando conta, uma subadquirente colocando funções diferenciadas para o cliente dela, colocando crédito, investimentos, uma conta para receber esse dinheiro. Falei, tem uma mudança aqui acontecendo, essa concentração está mudando, né? E aí, passando por outras empresas de loyalty também, depois, passei por um período de sabático. Nesse período sabático, foi em 2019, que eu passei 6 meses sabáticos, eu olhei e comecei a aprofundar, estudar esse mercado como um todo. Falei, se eu for entrar novamente no mercado, eu quero entrar já numa prática de Banking as a Service, né? Eu acho que faz muito sentido. Foi aí que o universo conspirou a favor. Estive na ZUP, né? Conheci a Maresca lá, inclusive. Legal. E na ZUP eu olhei para esse ecossistema, né, de fintech as a service, de banking as a service acontecendo ali na prática, de uma maneira muito democratizada, né? E alguns players se conectando ali dentro, players inclusive que estavam lá no meu passado, se conectando ali naquele presente. Falei, cara, isso aqui é uma mudança significativa realmente do mercado como um todo, né?
Depois da Zup em si, a gente fez todo um trabalho muito bacana, essa mudança, o próprio produto de base ali dentro da própria Zup, com outras fintechs se conectando a elas. Tive a oportunidade de entrar no Banco Topaz como gerente executivo e no Itaú BBA também. Né? No Itaú BBA foi um trabalho bacana, foi o nascimento de uma área, né, de Banking as a Service, que aí entendendo na prática como é que é um banco, né, um S1, como é que é a mentalidade de um S1 olhando para o Banking as a Service, que produtos e serviços estavam sendo adquiridos, estavam sendo colocados ali dentro para o cliente, à disposição para o cliente, você viu que realmente aquilo não era só um movimento de tendência. Né? E é um baita desafio, né? Você pensa assim, uma instituição que a vida toda foi construída para consumir o seu próprio produto, falar assim, não, agora eu vou pegar toda essa tecnologia, essa infraestrutura que eu tenho e vou adaptá-la para que qualquer um possa consumir dentro de determinadas regras, e é um movimento muito grande, né? Muito, é imenso. Enquanto algumas portas se fecharam, né, para os bancos, na hora que você viu que esse mercado estava surgindo e era um potencial gigantesco, existe um rouba-monte nesse mercado, querendo ou não, isso aconteceu demais, os bancos grandes enxergaram como oportunidade de abraçar, na verdade, isso do que virar as costas. Então, hoje você vê os grandes bancos como grandes parceiros das próprias fintechs, né? Produtos que a gente não pensa, né? Mas, por exemplo, saque em caixa eletrônico, nem todas as fintechs elas têm uma concessão junto a uma TecBan, uma SaquePag, né? Então, elas usam um arcabouço ali dentro de tecnologia e de caixa e de tesouraria junto com os bancos grandes. Isso pode ser considerado como Banking as a Service? Sim, é o banco como serviço. Ele está emprestando o serviço dele para uma outra fintech, para uma outra empresa, né? Então, essa descentralização de produtos, né, pode ter sido uma ótima virada de chave e que isso foi se criando outros mercados, né, foi desbravando os mercados em si. O próprio Open Finance também é um desses mercados que estão sendo desbravados, né, e aí olhando pelo lado de lá que eu estive, pelo lado do próprio Itaú, falando com os grandes bancos também que eram parceiros, né, de comunicação, de ecossistema, todos eles olhavam para o mercado novo que estava sendo surgido, né, que estavam surgindo, não só o base em si, mas os produtos, né, produtos embedados, né, produtos financeiros embedados, o Open Finance, produto de cartões, de pagamentos, como é que eles se conectam agora? Acho que essa é uma grande questão que a gente vai precisar entender. Né? E os bancos e as instituições financeiras demais estão tentando conectar soluções hoje, porque, querendo ou não, várias outras soluções iniciativas foram criadas nos últimos anos. Né? Como é que a gente conecta todas elas? Esse é o desafio. Eu acho que é legal também isso, me parece que surge também de uma necessidade do consumidor ser melhor servido e, eventualmente, você tem nichos ou dores específicas que são melhores atendidas por um determinado player. E aí, de um lado, você tem um player que fala assim, ok, você atende melhor, mas deixa eu te ajudar a atender lá, porque eu também faço negócio aqui. E aí você vê, hoje em dia, soluções até de, sei lá, tem banco de influência. Inclusive, teve um aí que deu uma confusão aí, enfim, mas tem banco de influenciador, tem banco de nicho, tem cartões de torcida, enfim, o que você imagina. Daqui a pouco a gente lança a nossa conta aqui também. Mas foi um movimento, né? Para as próprias redes sociais, criando um arcabouços próprios financeiros, né? Os aplicativos de motoristas também com seus próprios bancos ali dentro, suas IPs pequenininhas ali dentro, mas trabalhando, como é que conecta outros produtos e serviços, né? Na Zup mesmo, acho que é um bom exemplo. Lá a gente tinha, né? A Zup tem uma base de clientes muito diversificada. Então, e é um Banking as a Service. Então, ali, da mesma forma que Zup construiu junto com a iFood o banco do restaurante, né? E ela também tem na base dela, eu falo sempre esse exemplo, o Zé da Silva Pay, que é o cara, a empresa muito menor, não tem nem comparação com a iFood, né? Então, a gente está falando de uma empresa local de determinada região que quer, eventualmente, entregar uma máquina, nesse caso físico, uma maquininha, e a Zup é White Label. Por isso que eu uso, né, esse nome que eu inventei, mas eu acho que para ficar mais fácil, né? Bom. Ele coloca lá o nome que ele quiser, se é Zé da Silva Pay, ele coloca na maquininha. Por quê? Porque aquele lojista, muitas vezes até pode ser um autônomo daquela região onde ele mora, muitas vezes interior. Ele vai consumir esse serviço, né, de processamento de pagamento com muito mais facilidade, com uma venda muito mais fácil e personalizada, que a gente chama de contextual também, se
for pelo Zé da Silva Pay, não é pela ZUP que vai ser. A ZUP nem seria, né, exatamente porque ela já entende que é esse o produto dela, mas ou um grande banco, imagina, olha o abismo de diferença do customer centric aqui, até a linguagem, da cultura. A gente a gente vive num país continental. A gente tem um tamanho de continente nesse país e, portanto, também temos diversidade suficientes, né? De cultura, de demandas em termos de todos os segmentos, inclusive financeiro. O education com relação àquilo que está sendo entregue. Então, é lógico que o Zé da Silva ele vai conseguir explicar muito melhor e tirar as dúvidas do seu lojista da sua cidade do que uma grande empresa que está aqui no bastidor. Então, o que me motivou sempre nessa indústria é muito esse propósito de saber, e aí sim, né, na rede, óbvio que já só se eu tivesse uma bola de cristal, né? Para eu saber que eu ia trilhar um caminho de tantas diferenças e transformações tecnológicas. E é por isso que eu me empolgo tanto hoje, porque, de fato, como era muito concentrado, se alguém me contasse que a gente estaria numa era de Pix, de Open Finance, de Drex, e que eu ia vivenciar isso de verdade, atuando, eu não acreditaria, porque, de fato, é muito interessante como a tecnologia ela realmente facilita a transformação, o acesso, a democratização, apesar do desafio, que aí é importante falar, e ainda mais no meu papel de compliance e regulatório, que apesar de que a gente está falando de um produto que é regulado, e que esse é o desafio do balance aqui, precisa democratizar, precisa capilarizar, precisamos entregar para o Brasil inteiro. E o Banking as a Service é uma ferramenta incrível para isso. Mas o iceberg é grande embaixo da ponta da experiência e da venda. E é aí que a gente começa a ter, né, muitas histórias para contar e muitos desafios para equilibrar. Que é o que a gente quer trazer aqui, né? Essas histórias todas que é o que a gente quer trazer aqui. Né? São as conversas que nós temos no dia a dia, né? Com o cliente, com o mercado, com o café que a gente faz com o nosso cliente, com o café que a gente faz com fornecedores. A gente quer trazer à tona essas conversas agora e abrir isso para as pessoas. Legal. Eu acho que esse é o grande intuito da gente estar aqui, né? De criar realmente esse podcast, de criar essa conversa aberta sobre o mercado, que até então era muito restrita e ainda é muito restrita. Que até hoje, eu diria que o caminho de formação na área que a gente está, ele passa muito por conversar com quem está na área. Com certeza. Para entender. É empírico muitas vezes. Você está testando uma coisa aí? Funciona? Eu quero fazer isso aqui, eu estou meio inseguro, é isso mesmo, não é? Com certeza. Eu queria até aproveitar agora e fazer o seguinte. Quando a gente fala do Banking as a Service no começo, surgiu o cartão pré-pago e tal. Essa plataforma ela foi ganhando várias features ao longo do caminho, né? Então, para você chegar agora até no Open Finance, no caso do iniciador, eu quero até que você fale disso também, é um negócio que, quando eu penso para frente, o Banking as a Service ele não tem um fim. Ainda mais com um banco central super animado, igual nós, vão surgindo coisas novas e você vai deixando ele cada vez mais robusto para atender tudo que a gente cria no mercado. Como é que também foi um pouco desse movimento de, olha, entrou Open Finance, daqui a pouco, sei lá, tem o Drex, Pix Internacional, vários tipos de Pix estão surgindo. Como é que também foi um pouco, né, de ver esse momento? Por que até no seu caso, né, você está também olhando tá dentro do Open Finance, e como que o Banking as a Service continua em alta e parece que isso não vai... É um caminho, assim, só aumenta. Sem volta. Mas é verdade, assim, quando a gente fala de base, a gente fala de personalização. Né? A gente está personalizando ainda mais aquela experiência para o usuário. Se a gente pega exatamente esse fato, né, de que as instituições financeiras e não financeiras querem personalizar ainda cada vez mais a experiência para o seu usuário, essa instituição ela conhece mais o usuário do que um banco, provavelmente. Tá? Não só pelos dados, mas porque ela tem um relacionamento com ele. Né? Então, se a gente olha tudo isso que está acontecendo nos últimos anos, eu falo que o Base ele é mais antigo do que nós três aqui dentro. Né?
Pega o caso das loterias da Caixa, né? Nas loterias você pagava uma conta, né, dentro de uma loteria, que depois ela fazia uma liquidação dessas contas dentro de um banco, né? Era uma maneira arcaica, ou seja, ela já tem um certo tempo, né? O Banking as a Service não era de uma forma tecnológica, tal como o Buy Now Pay Later não nasceu na pandemia. Ela nasceu lá com as Casas Bahia. Sim, há muito sim, tempo, sim. até antes das Casas Bahia. Carnê, né? No um carnezão. carnezinho. Então, assim, tudo isso ele não tende a acabar. Muito pelo contrário, ele tende a evoluir cada vez mais. E esses movimentos do Banco Central, eu apelido isso de movimento abafador. Sabe aquele abafador de desenho? Porque você vai abrindo o Vai dar leque, uma brasa também. vai entrando diversos players diferentes, de repente o Banco Central olha isso tudo e falou, pô, preciso agora dar uma recuada, alguém vai precisar sair disso Proposital, tudo. inclusive. Sai um pouco. Dentro daquele abafador, ficam concentradas as grandes empresas, algumas empresas que tiveram seu diferencial. Depois ele abre novamente, né, com outras possibilidades, outras brechas regulatórias, algumas outras empresas surgem de novo. E o mercado vai ser muito dessa forma, né? A independência do Banco Central foi muito positiva para o surgimento de outras empresas. E o surgimento, inclusive, de outros profissionais. Tá? Acho que é um ponto muito bacana que a gente viu a profissionalização de pessoas no mercado financeiro completamente diferente do que era há 20 anos, há 30 anos. Né? Você tem muito mais outras pessoas de tecnologia do que propriamente um gerente de banco. Né? Então, a demanda ainda é por pessoas de tecnologia, de produtos, de projetos dentro das instituições financeiras, e isso também agora para empresas de tecnologia menores. Né? Quando eu comecei a procurar emprego e estágio, né, e a gente estava falando sobre isso, inclusive, era muito raro encontrar empresas de tecnologia 15 anos. Né? Como é hoje, é muito mais fácil. Hoje tem um monte de Banking as a Service que eu não sabia nem o nome. Exato. Nunca ouvi falar. Tipo assim, e aí não é nem por... Assim, empresas gigantes, mas são tantas, tem tanto mercado que para você acompanhar tudo não é assim. Não. E esse movimento do Open Finance eu chamo como se fosse o base do 5.0, né? Porque você tira essa necessidade total, inclusive até regulatória de alguns casos, de você ter uma conta, de você colocar uma aplicação, etc. Você pode ter um arcabouço de tecnologia e ver Open Finance, fazer o compartilhamento de dados e você ter acesso a outros produtos financeiros sendo um marketplace. Não sendo necessariamente um IP, um SCD, mas você pode conectar as IPs e SCDs, porque quem ganha é o seu usuário e aquela plataforma de tecnologia, ela ganha também com isso tudo. Né? Você consegue ficar cada vez mais leve em termos de ativos para criar uma solução financeira, né? O banco lá atrás tinha que ter o servidor, aí o Banking as a Service já quebrou mais uma barreira e talvez o que está saindo quebre mais as outras. Exato. Agora, hoje eu sou sócia, né, do Viseu Advogados em Banking, Fintech, Tecnologia e associada à Colink. Nesse momento, o que eu procuro é justamente aconselhar os clientes, as empresas que me trazem essas ideias e esses projetos, muitas vezes até um passo antes, né? Então, às vezes eles falam, a gente vai oferecer conta aqui para, vamos supor, um grupo de eventos que no segmento de eventos, de buffet mesmo, onde o espaço onde a festa vai acontecer, ele começa a entrar no e-commerce para os noivos, porque não? Ele já tem relacionamento, né? Então, a gente começa a ver, e como foi o banco do restaurante no caso do iFood, o que acontece? Tanto a empresa de eventos quanto o iFood, o core não é definitivamente oferecer serviço financeiro. Né? O core do iFood é delivery food. Mas ele tem dois tipos de cliente ali, de clientes. Então, ele tem um restaurante, ele tem nós que consumimos, né, pedimos uma refeição pelo aplicativo. A partir do momento que o core dele não é financeiro, mas aí a gente está falando de um cliente já muito grande, de uma empresa já muito grande. Mas quando a gente fala também de uma empresa muito pequena e fala, mas eu quero experimentar. Tanto grande quanto pequeno, meu conselho é experimentar o Bank as a Service ou o Embedded antes de, eventualmente, internalizar e sim desenvolver. Como o iFood da vida, se quiser, pode fazer isso sim e já começa a fazer. Mas
antes desse momento, é super importante, até pelo aprendizado e pelo aculturamento de um segmento que é regulado, que é diferente desses 2 exemplos que eu dei, né? É importante você estar próximo daquela empresa que tem esse iceberg lá embaixo, que é o peso regulatório. E eu acho legal, assim, trazer um pouco de exemplo. Assim, mas que peso é esse que eles estão falando? Porque, né, não necessariamente as pessoas que estão ouvindo são enfim, trabalham nesse mundo nosso aqui. Mas, assim, ao vender... Ao oferecer um serviço financeiro, o Zé da Silva Pay com a maquininha... o Banco Central, ele regula toda essa cadeia. Ele não vai regular diretamente o Zé da Silva Pay, mas ele vai regular a ZUP, no nosso exemplo. A fintech, né? O Bank as a Service. E aí, o que ele exige é que aquela lojinha lá, o consumidor final, o usuário final do produto financeiro, de que quem tem um relacionamento direto com ele o conheça, que é o conheça o seu cliente. Ele precisa conhecer bem quem está de alguma maneira, usando o serviço financeiro. Não só porque os dados são importantes serem registrados, mas prevenção de crime financeiro. Então, toda a cadeia tem que ter condições, lógico, que proporcional ao volume, que é isso que, como uma premissa regulatória, é sempre a robustez da estrutura ou daquele processo de conhecer o seu cliente ou do monitoramento daquela transação. Tudo isso ele vai exigir, mas, claro, a depender do volume que ele roda, a depender da complexidade do risco que aquele produto que ele oferece tem. Mas esse aí é que é, na verdade, o grande desafio, porque você começa a colocar elementos relevantes tem que ter processo, tem que investir talvez numa tecnologia que vai checar se aquele documento que foi entregue e aquele nome, aquele endereço, né, faz sentido. Segurança também, né, em termos de financeiro, de vazamento, de dados. Então, você começa a subir a barra e num universo que é muito diferente de quem estava em eventos, de quem estava, né, entregando... E é uma boa responsabilização, né? Exato. Nesse processo, porque quando você tem essa segunda parte, essa last mile, até o Banco Central ele fica cego nisso tudo, né? E até, vamos dizer assim, no mundo de adquirência, subadquirência, poxa, o adquirente ele tem uma ponta ali dentro que ele conhece a transação, mas ele não conhece o relacionamento que está sendo feito, né? Que uma subadquirente faz com o cliente final lá na outra ponta. Conhecer essa última milha é fundamental, sendo bem sincero. Isso acaba cortando, obviamente, a asa de algumas fintechs no mercado, como normal, isso está acontecendo nos últimos anos. O Banco Central, como eu falei, né, o movimento abafador. Ele abre e depois ele vai fechando um pouco mais. E esse fechar, ele é necessário como um todo, acho que é pelo bem de todas as fintechs, pelo bem do mercado mesmo, né? Que não me matem, por favor. Mas fazer esse tipo de movimento, ele é necessário. Isso surgem, inclusive, novas e grandes empresas nesses movimentos, né? Seja empresas de segurança, IDTechs, entre outras, surgem nesse movimento falando assim, peraí, você não precisa fechar a sua empresa. Posso garantir a segurança dela. Pode manter o seu relacionamento ali dentro, que eu vou melhorar a tua forma de segurança. Esse é só um exemplo, mas existem outros N exemplos diferentes, tá? Eu acho, às vezes eu também me pergunto que ficou tão... Também não me matem, porque eu sei que não é a palavra não é fácil, mas acho que ficou tão mais fácil do que era antes. Óbvio. Abrir uma conta e criar, que parece também, de um outro lado, que todo mundo vira uma fintech. E hoje os números falam lá que o brasileiro tem, sei lá, 6 contas. 4 contas e meia. 4. Assim, ele tá... aquela é a principal dele. Enfim, cada um tem uma estratégia. Tem alguns que criam e tem... Enfim, teve a era do cashback, que, opa, foi uma maravilha. Tem a era, em alguns casos, que contas são criadas porque tem um motivo muito claro. Ele recebe uma folha, um benefício, e aí começa a relação e vai aumentando, enfim. Tem muita coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, a nossa estrutura é tão boa que tem empresa brasileira fazendo serviço para fora e sendo comprada e tudo mais. Eu queria ouvir de vocês um pouco do que a gente espera conversar durante essa temporada. Para quem quer esse podcast, que perguntas ou respostas essas pessoas podem esperar ter aqui. E contar um pouquinho mais do que vocês estão planejando aí para essa primeira temporada do Café com Bass. Legal. Acho que... Vai lá, Dweck.
Boa, Vanessa. Acho que primeiro é uma caixinha de surpresa, tá? Se a gente falar agora, as pessoas não vão querer nem escutar. Talvez escutar e falar, opa, deixa eu entender aqui quais são essas pessoas. A real é que a gente quer chamar quem realmente moldou esse mercado, tá? Quando a gente vem conversando com algumas dessas pessoas que influenciaram esse mercado, que moldaram esse mercado nos últimos anos, elas se sentiram muito felizes, sendo bem sincero, né? Hoje são poucos os casos que existem podcasts ou episódios de podcasts voltados para Banking as a Service, né? Acho que esse é um mercado que ainda tem muita procura, né? Então, esse é um primeiro fator, né? Olhar para as pessoas e para os players, para os empresários que precisam de informação quanto a isso, tá? Então, quando a gente conversou, né? Eu, Maresca, você também, Gabriel, quando eu falei, cara, eu tenho muita vontade de ter um podcast voltado para o BaaS. Né? Eu queria muito ter isso daqui para conversar e colocar as pessoas dentro de uma mesa e falar assim, vamos conversar o que a gente fala dentro de um restaurante, de uma reunião. Agora, vamos falar isso para as pessoas. E poder dar profundidade, né? Porque às vezes sai uma matéria que não pode entrar tão no detalhe. E eu acho que os dois lados, né? Não só a profundidade, mas eu acho que também uma tecla SAP aqui, entendeu? Da maneira técnica e até quase para nós, muito automática de falar sobre isso, porque a gente trabalha com isso. Mas eu acho que o desafio nosso aqui, nessa série de podcasts, na verdade, trazer para uma linguagem quase universal para todo e qualquer ouvinte, poder entender o que a gente está falando, né? O Dweck deu o exemplo da mãe dele. E eu faço muito esse exercício na minha família também, com pessoas que trabalham em segmentos completamente distintos. Até porque eu dou aula na GV sobre esses temas para a pós de economia e administração, né? Sobre regulação de mercado. Então, eu treino muito, né? Eu estou falando com pessoas que não são advogados. Você tem que olhar e falar, estão me entendendo? Tá um cara estranho ali. Estão quietos. E lógico. A curiosidade é maior, cada vez maior. Né? Exato. E assim, eles têm que entender. Eles foram ali, estão, né, investindo naquele curso para entender e eu estou, né, claramente falando para o interlocutor que não necessariamente, e a maioria não está trabalhando nesse segmento. Então, acho que aqui a ideia também, a gente, como o Dweck falou, a gente vai trazer pessoas que ajudaram a construir o Banking as a Service no Brasil e continua, né, trilhando essa evolução, mas eu acho que também é legal a gente trazer também um pouco do outro lado aqui. Também pessoas que chegaram um pouco depois ou que consomem isso, que é o outro lado, né? E o que é o Banking as a Service para elas, né? Até para um Zé da Silva Pay. Como é que ele enxerga? Não só para quem está do lado... O impacto que ela teve com iniciativas de Banking as a Service. Querendo ou não, esses também fazem o mercado se movimentar e fazer essa conversa. Isso inspira, inclusive, outras empresas que estão travadas às vezes numa questão de tecnologia ou de pessoas, entre outros. Assim, cara, como é que eu destravo em tal ponto aqui dentro? Essa conversa pode ser fundamental para que esse empresário, para que esse empreendedor, ele possa entender que existe um mercado aqui dentro que ainda está sendo explorado e ainda tem muito campo pela frente. Exato. Né? E assim, porque como concordo com o Dweck quando ele falou que não tem volta, já é realidade. Inclusive, quando algo é testado e tem um volume, já uma expressão significativa dentro do sistema financeiro, é quando o Banco Central fala, tá bom, agora eu entro, né? Porque agora você começa a ter relevância econômica e de risco sistêmico que eu preciso entrar diretamente. Foi o que aconteceu em toda essa jornada que eu falei, que comecei ainda sem regulação e há 10 anos atrás a gente começa a ter uma lei e, portanto, as normas do Banco Central colocando nome dando nome aos bois, literalmente, criando os termos e a definição de quem que é quem aqui nessa história, que até então era pela experiência, era pela criação. Então, mas aí o Banking as a Service, por que eu estou falando isso? Porque agora já está na agenda do Banco Central, né? Agora eu digo neste ano, em algum momento, eu não sei se exatamente esse ano, mas ele já anunciou que Banking as a Service é uma das pautas para uma regulamentação. Está na listinha de prioridades ali, né? Eu brinco com o pessoal que tudo em algum momento vai virar Banking as a Service. Pois é. Porque, saiu o Open Finance. Eventualmente, algumas pessoas saem na frente. Isso. Mas nenhuma instituição só contrata o Open Finance, né? Ela vai precisar de outras coisas. Então, acaba que faz muito sentido
você tem uma oferta completa e aí, em algum momento, as pessoas acabam se conversando. O Pix, às vezes, tem gente... não, comecei fazendo só o Pix. Isso. Mas daqui a pouco você sabe que o cara precisa de mais coisa, Não, né? e você tocou num ponto importante que eu acho que vale super a pena falar. Principalidade. A gente está no olho do furacão da transformação, assim, bem na virada de chave, eu quero dizer, da transformação do nosso relacionamento com o banco principal que a gente tem. Isso vai mudar muito rápido e de maneira significativa. Em breve e de maneira expressiva, essa relação de principalidade. Por causa de vários motivos. Mas, na verdade, o Open Finance tem como um dos princípios isso. Justamente, a gente não mais, nós, enquanto consumidores, sermos empoderados com nossos dados bancários e histórico de tudo que a gente já fez e já consumiu dos bancos e de fintechs, mas de modo que, aquele banco que eu, por exemplo, tenho um banco que tenho conta desde 18 anos de idade. De que essa relação com a principalidade, ela se pulverize e que eu não tenha dificuldade de contratar outros produtos bancários de outros players que ainda não me conhecem, porque não me conhecem e não conseguem desenhar e ter o nível de risco apropriado. E, portanto, o Open Finance, ele abre. Ao abrir, e você começa a ter vários principais bancos, principais, ou seja, né, você começa a ter o seguro com aquele player do mercado, você começa a ter o financiamento do seu carro com outra fintech, financiamento da sua casa com aquele banco. O Banking as a Service, como o Dec também falou, ele é o Open, né, o Open Finance dessa história. Ele está completamente de acordo com isso. Por quê? Porque ele quer entregar a facilidade de você experimentar algo, um produto financeiro de uma maneira muito mais ágil e capilarizada lá na ponta. E é isso que o regulador quer. Ele quer que a gente teste, que um mercado livre dos produtos, né? Do grande app da história. Né? Quando ele fala, né? O Campos Neto fala lá da Super App. Então, que a gente tenha, né? Essa experiência de poder testar, comparar produtos bancários, serviços financeiros, crédito, de uma maneira muito mais fácil, mais rápida, né? Sim. Até o meu sócio, né? O Bresler, a gente fala bastante sobre isso. Ele falou... ele soltou uma frase que eu achei muito legal. A principalidade antes era por onde você tem a sua conta, né? A guerra da principalidade era essa. Que há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Já a guerra da principalidade atual é por onde você movimenta o seu dinheiro, né? Que é essa a nova brecha que existe no mercado. Então, por onde você vai movimentar? Pode ser através de um banco, pode ser através de um PFM. Por que não? Né? Então, esses super apps, essa brincadeira que o Campos Neto fez e que... Deu polêmica. Deu polêmica, rebuliços, né? Em todo lugar eu paro e falo, pessoal, o Banco Central não está desenvolvendo o super app, tá? Ele está criando o ambiente para que o mercado possa criar. Então, é uma confusão aqui. Ele não deixou de dar uma provocada, na verdade. Ele é quase que não quero menos que isso. Sim. Né? E as provocadas deles, né? As provocações que o Banco Central vem fazendo são extremamente positivas, porque mexe não só com a tech pequenininha, mas mexe com um banco grande. E grande. levanta a barra, né? Teve uma aspas dele, eu tô querendo lembrar, mas ele falou que, tipo assim... os aplicativos dos bancos vão acabar. Foi um negócio meio determinístico, assim, e aí deu aquele rebuliço. Falei, caramba, e aí? Não, aí o pessoal falou, agora, além de inventar o Pix, né, além de se dar de arranjo, também eles vão fazer app, é isso mesmo? Mas eu acho que o importante é pensar que a gente deveria ter, nós, enquanto consumidores, uma facilidade de comparar preços, condições, particularidades de cada serviço, seja um financiamento de casa, seja uma aplicação financeira, de uma maneira muito fácil pelo celular, né? E aí é personalizado às particularidades, às condições de cada um de nós. Esse conector, né? O base ele é o conector disso tudo, né? Foi até uma publicação que você fez outro dia, né, Gabriel, lá no LinkedIn, que é necessário agora conectar. Né? Tivemos várias iniciativas nos últimos anos. Como é que a gente conecta tudo isso?
como a gente vai conectar tudo isso, né? Quem vai regular tudo isso aqui? Então, quando você olha para frente de BaaS, o BaaS, ele se tornou um grande gateway, né? De uma maneira pejorativa aqui dentro, mas ele é um grande gateway que vai conectar todas essas soluções e o BaaS em si, ele eleva a régua dele, eleva a experiência que ele tem atualmente para ser um grande conector de soluções que o mercado inteiro desenvolveu nos últimos anos, né? Então, o Open Finance, o produto de crédito, a emissão de um cartão, benefícios, daqui a pouco o Open Insurance, o Open Investments, tudo isso está vindo através de uma função de base aqui dentro e o Banking as a Service é o grande conector disso tudo. É um polvo, né? Eu acho que é, né? Com seus tentáculos. E cada vez mais tentáculos. Né? Eu queria ouvir de vocês o seguinte... Seja, né, no Viseu, na Colink, no caso do Vitor Iniciador, na consultoria, vocês conversam muito com as pessoas. E eu queria ouvir um pouco da percepção de vocês. Quais são as principais dúvidas das pessoas em relação a Banking as a Service? É alguém que quer contratar um? Ou é alguém que quer montar o seu? Enfim, o que aparece geralmente nesses cafés que acontecem por aí de dúvidas, assim? Primeiro, você me perguntam. Contrato uma empresa autorizada, né, e eu fico abaixo dela, me torno autorizado ou eu compro uma. Né? Quando aquele empreendedor ele tem uma capacidade financeira. Bala na agulha. Bala, exato. Então, quando você tem algumas possibilidades diferentes ali dentro, esses questionamentos, você tem algumas perguntas interessantes para fazer. Primeiro, se você ficar abaixo de uma estrutura regulada, né, obviamente, você tem uma limitação, tá? Poxa, limitação no quê? Na questão da criatividade, você não vai poder olhar para a questão regulatória, brincar um pouquinho disso aqui que o Banco Central exige. Em compensação, você não tem aquele peso todo do compliance, porque você está seguindo exatamente o que aquela IP está colocando. Quero ser uma IP. Legal, quero ser uma IP, ISCD ou outra empresa regulada. Você vai ter que ter uma área específica do seu lado para abordar esse tema. Se você não tiver, você vai precisar de um escritório muito bom, especializado, profissionais especializados para isso, que serão os grandes sócios da tua operação. Né? A gente brinca bastante, né? A Maresca, falo isso direto para a Maresca e com outros colegas. É assim que a gente se conecta bastante também, a gente se né? conecta muito, né? Poxa, você não... Para ajudar o cliente, né? Vocês viram sócios e o Bacen vira o gestor de produto, né? Quase isso. Ele vai te passando backlog. Para ajudar esse cliente, né? Nas duas pontas, não só no negócio, mas também na obrigação regulatória. É isso mesmo. E nessas conversas todas surgem essas dúvidas, né? Porque a iniciativa pode ser muito boa. O que ele está querendo atender, qual que é o tipo de público que ele quer atender ali dentro, se isso faz sentido, se não faz sentido. Eu acho que tudo isso acaba passando numa reunião, né? Quando é exploratória. Quando ele tem uma iniciativa de produto, poxa, você tem produtos aqui dentro que podem ser conectados e você não precisa, às vezes, desenvolver esse produto do zero. Você pode conectar soluções de alguns players que já construíram esse produto no mercado, fazer uma POC, fazer um MVP e depois você entende como é que foi a aderência desse seu produto com o seu público e você entende, inclusive com o seu parceiro, seu sócio regulatório aqui dentro, o que você precisa fazer para ser igual àquela empresa, para trabalhar em cima daquele produto em si. Né? Então, existem algumas discussões como essas. Eu, como sócio do iniciador, a gente vê algumas empresas e sim, muito interessadas em produtos, né? do Open Finance, que não sabe, cara, isso tudo parece maravilhoso. Eu quero isso daqui, eu preciso disso daqui, porque isso tira um peso tanto regulatório do meu lado, quanto um favorecimento para o meu usuário. Meu usuário ele será favorecido com aquele produto, com aquele serviço. Ele vai olhar para isso e ele vai querer se portar de uma maneira diferente dentro do meu aplicativo. Né? Então, todas essas discussões estão acontecendo, eles acontecem com uma certa recorrência, né? Na consultoria também que eu faço ali dentro, para algumas empresas, bancos, etc. Essa discussão também acontece. Poxa, eu tenho um produto, mas não sei para quem eu vender. Né? Falta aquela interação do go-to-market, né? Fazer aquele fit do produto dela. Então, saber qual que é o teu produto, qual é o teu público, inclusive, ele é necessário. Né? Então, eu falo para todo player que quer entrar nesse mercado. Primeiro ponto, conheça o seu público. Né? Segundo ponto, tenha tecnologia. Aplique-se em tecnologia. Independente se você está abaixo de uma IP ou não, se aplique em tecnologia, entenda no mínimo o que está sendo feito. Né? E terceiro ponto, invista em pessoas. Né? Não tem algo melhor do que você investir em pessoas, nesse caso, capacitação, até mesmo do próprio empreendedor, se abrir para isso, porque você está entrando no mercado, talvez você não conheça tanto, né, como você está olhando para esse mercado como um todo.
né? Eu estive recentemente numa palestra no mercado de RPs, né, falando sobre Embedded Finance. Apresentei um painel ali dentro que é justamente conectar um RP que não é uma empresa financeira, mas ela tem toda a informação né, desse mercado. E como é que ela conecta produtos financeiros dentro da jornada? Né? Ela já tem acesso, já tem esses dados, já tem esse relacionamento todo. Poxa, já tem produtos financeiros que você consegue interagir com esse público. Mas, novamente, interaja com o teu público, veja se faz sentido. O produto do A, do seu concorrente A, pode não ser tão bom para você. Né? Então, saber para onde você está caminhando e qual que é o mercado que você quer interagir pode não ser o mais óbvio possível, pode ser o menos óbvio que dá mais resultado. A direção, às vezes, é mais importante que a velocidade, né? Nesses casos. E ali no Viseu, a gente tem assim, contribuído, eu acho, com as empresas, no sentido, muitas vezes, mais óbvio de assessorar e negociar um contrato de BaaS para aquele cliente, né? Melhorar aquele contrato que ele já tem, por exemplo, se ele for o BaaS, revisar esse documento. E também é engraçado, né? Eu tenho, até pelo esse meu lado que você falou no começo aqui, esse meu lado de palestras, acadêmico, de gostar de conversar sobre, porque é assim que eu acho que a gente contribui com o nosso segmento e mercado, na troca de conhecimento, porque nada está já estanque, nada está escrito em pedra, né? nesse nosso mercado. Então, por causa dessas minhas andanças, eu tenho feito treinamentos também, inclusive para as empresas. Então, por exemplo, um Bank as a Service, ele me contrata para treinar os fintechs, os parceiros que, como a gente falou aqui por muitas vezes, não têm ainda o aprendizado suficiente de compliance, de conhecer o seu cliente lá na ponta, de quais são as preocupações do Banco Central e quais são as penalidades que o regulado tem, e que, portanto, isso pode ser também se aplicado a ele lá na ponta. Às vezes ele está fazendo algo fora do que deveria e nem sabia. Isso, né? E não é por má fé. Aí vem o education, que o regulador também está muito preocupado. Quando você abre o mercado, democratiza, o lado bom é o que ele queria e o que a gente já está vendo acontecer, que é descentralizar, né? Não por completo, mas o processo de descentralização, você começa a ver o barateamento daquilo, então você começa a ver a democratização efetiva daquele produto. Mas o outro lado, o desafio que agora a gente se encontra, é ir amparando esse abafador que começou. Ele é muito fino, porque minha comparação é a galera tá na praia de biquíni e se a maré baixar, que é quando o Banco Central começa a canetar, e quem tiver, né, sem biquíni ou tiver torto vai se dar mal. Então, assim, eu acho que a gente começa a ver que o treinamento, o education, que o Banco Central também trouxe como uma obrigação numa recente norma aí, dos players, né? Então, não é só uma sugestão, uma recomendação. Agora, é obrigado que não só entregue um produto e ganhe lucro com ele, mas eduque, dê conhecimento para o seu cliente, seja pessoa física ou jurídica, do que ele está consumindo ou o que ele está revendendo. Esses treinamentos me são bem, assim, eu gosto muito disso, assim, de estar ajudando o mercado na conscientização e tal. Então, acho que tem isso, e tem também esse cara que chega com umas ideias mais assim e fala, quanto você cobra para assessorar num processo de obtenção de licença de IP? Eu falo, vamos conversar antes, porque eu poderia te mandar. Isso que você precisa mas mesmo. Eu acho que vamos pensar em outras possibilidades, que é aí que eu falo que vem um lado menos jurídico meu, menos advogado, mas de alguém que já entrou dentro de uma empresa, né? Fui diretor de compliance de uma fintech, com todos os desafios que a gente via, e trazer isso para o cliente também, pensar um pouco no business oriented com ele. Legal. Porque no final do dia, às vezes a pessoa pode acabar... às vezes a gente fala, por exemplo, em tecnologia, isso acontece muito, se apaixona pela tecnologia e esquece o problema que ela estava resolvendo. Exato. E aí fica... cada vez melhorando aquilo ali, mas no final não tem ninguém usando. Aí não faz sentido, né? Ou não tá ótimo. Eu acho que assim, não tenho certeza que esse podcast está em excelentes mãos, então realmente a audiência vai ter um conteúdo excepcional de vocês e dos convidados que vocês querem trazer. Acho que vai vir bastante gente legal. E a gente está chegando ao final desse episódio 0. Acho que é legal também deixar uma mensagem final aí pro público. Boa.
Maresca, por favor. Eu acho que vocês não... eu, se fosse vocês, não perderiam essa série de podcasts sobre BAS que a gente vai falar. Como a gente disse aqui, vai ser muito divertido, apesar de ser um tema muito específico e de, né, fazer parte de um mercado em evolução aí. A gente está no olho no olho do furacão dessa transformação. Então, acho que tem muita coisa legal para a gente falar. Em cada um desses episódios, a gente vai explorar, né, um papel específico do BAS, uma característica específica do Banking as a Service. E a ideia é ser tecla SAP. Então, que seja democrático, que a gente se divirta e, ao mesmo tempo, troque muito conhecimento. Bom, eu costumo falar que eu gosto de aprender, né, e vou continuar aprendendo todos os dias. Né? Eu sou especialista no mercado de Banking as a Service, mas isso só conquista-se dia a dia, né? Se você se atualiza também nesse mercado. Então, cada convidado nosso aqui, ele vai ensinar muito para a gente. Com certeza. Né? Vai agregar muito. Por mais, pode ser óbvio que ele está falando para a gente, mas não é nem um pouco óbvio para a pessoa que está assistindo, está escutando o que a gente está querendo transmitir. Então, o melhor aqui é realmente, a gente quer levar uma experiência diferente, né? E aí com total humildade, assumindo aqui dentro que nós não sabemos tudo, né? E que a gente quer aprender com as pessoas que estão vindo para cá. Né? Tira a férias de 30 dias para você ver se você voltar. Exatamente. Mas isso é verdade, E é isso que é legal, de tédio a gente não morre. Exatamente. O período que eu passei sabático, foram 6 meses, 7 meses, eu tive que me atualizar praticamente todas as semanas. Né? O sócio, né? O fundador do iniciador, o Marcelo, eu encontrei pelo menos em 3 eventos diferentes nesse período sabático, porque para mim foi muito importante, né? Olhar para o mercado, o que está sendo falado e tudo mais. E para as pessoas que também estão passando por talvez uma transição de carreira, poxa, isso aqui vai ser muito importante para ela entender o que ela precisa fazer, quais são esses players que estão sendo mencionados. Às vezes ela mesma pode ter uma iniciativa empreendedora e falar assim, eu tenho uma iniciativa, eu posso fazer algo muito importante para esse mercado. Né? E essa mudança toda pode ser interessante agora, entendendo que existem empreendedores, existem empresas e existem os funcionários e novos profissionais que estão sendo capacitados para esse mercado também. Eu acho que é isso, assim, os cafés que a gente toma, né, com tantos colegas, com tantos amigos e de profissão e do mercado para falar sobre as transformações, os desafios e os aprendizados mútuos, né, sobre a indústria e nesse caso sobre Banking as a Service, a gente está trazendo para cá, né? Para quem quiser ouvir, onde quer que ele esteja, né? Isso que é bom do podcast. E lembrando que o café, a gente chama de café, mas no mercado como um todo, mercado financeiro principalmente, o café ele pode se estender a uma cerveja, a um drink, a um macchiato, um cappuccino. E aí, inclusive, na mesma lógica do mercado, a gente vai evoluindo a todo episódio. Então, hoje, vocês ainda não viram o café, mas ele virá. Então, vai ter Banking as a Service, vai ter café. Tenho certeza que vocês estão em excelentes mãos. A partir de agora, eu passo para outra cadeira, a cadeira de ouvinte da audiência. Então, eu estou bem animado também para consumir esse conteúdo. E tenho certeza que, cara, a audiência também vai adorar e já gostou bastante desse episódio 0. Um prazer ter vocês topando participar e tocar esse projeto. E é isso. A partir de agora é com vocês. Pessoal, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Eu também vou estar acompanhando. Até mais.